Pessoal, meu nome é Fernando Teles, eu sou economista formado pela Universidade de Brasília, tenho também a certificação CEA de especialista em investimentos junto à CVM, sou um consultor financeiro devidamente registrado e autorizado a prestar consultoria financeira e criei esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas visões do mundo dos investimentos e negócios aqui para vocês. Nos vídeos anteriores fiz uma série sobre fundos imobiliários, estou em lajes corporativas ainda, vou seguir nesse tema hoje com o AIEC 11, o Autônomo e Edifícios Corporativos. Mas antes de começar, preciso fazer o disclaimer de que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Você deve encará-lo como um vídeo informativo e educativo para daqui extrair as informações que melhor embasem suas decisões de investimentos, tá bom? Então vamos lá, a IEC11, Autonomy Edifícios Corporativos, é um fundo relativamente recente, ali de 2020, final de 2020, ano da pandemia. A gestora Autonomy Investimentos, ela tem mais de 7 bilhões de reais em ativos sob gestão hoje. Ela não é muito conhecida no mercado porque abriu o seu primeiro fundo para o público apenas em 2020, né, que é esse mesmo, o AIEC11. Antes ela trabalhava apenas com fundos fechados para investidores estrangeiros, principalmente. Tá? A base aqui dos seus investidores provém, em grande maioria, da América do Norte, aí quase 70%, 25% da Europa e 8% pelo AIEC11 do Brasil. Tá? Tem uma parcela de Ásia também, se eu não me engano. Mas a gestora tem sua história aqui no mercado imobiliário brasileiro desde 2007, se posicionando como uma gestora de private equity imobiliário, como eles mesmos colocam, né? Ou seja, faria aquisições e desenvolvimento de edifícios para futura venda. Tá? No caso específico aqui do AIEC11, eles não visam a venda, visam a renda, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? Então é isso, é uma gestora com um track record grande, apesar do fundo ter um histórico recente. Taxa de administração e gestão bastante competitiva, apenas 0,75% ao ano, mas conta com 20% de performance, aí, 20% do rendimento distribuído sobre o que excede o benchmark de IPCA mais 6% ao ano. Né? Isso tudo pro rata mensal, né? Então eles calculam anual, mas dividem aí mês a mês o pagamento da taxa de performance, caso mensalmente falando o rendimento supere esses IPCA mais 6% de prorata. Tá? Estratégia do fundo, investimento com foco em obtenção de renda mediante locação ou arrendamento, com a exploração comercial de empreendimentos imobiliários no segmento de lajes corporativas, em especial empreendimentos imobiliários destinados a escritórios localizados no território nacional. Ou seja, vai investir em escritórios brasileiros, né, no mercado nacional, com foco em renda. Duas características importantes da gestora que eles não colocam aqui, essa é uma política de investimentos mais genérica, mas pelo que a gente percebe ao analisar o fundo, eles têm uma política mais específica de investir nesse segmento, né, lajes corporativas, para obtenção de renda, mas em imóveis de padrão construtivo elevado, né, com apelo arquitetônico, apelo urbanístico e caráter de sustentabilidade também, tá? Seus prédios são reconhecidos por ter um apelo arquitetônico e urbanístico bastante grande, assim como um caráter de sustentabilidade elevado, tá? Então, esse fundo conta apenas com dois imóveis, é a Rocha Verá Diamond Tower, a torre D do complexo Rocha Verá ali da zona sul da capital paulista, e o Standard Building ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto Santos Dumont, tá? Então vou focar primeiro aqui no Rocha Verá Diamond Tower, torre D, do complexo Rocha Verá, que foi também construído aí, uma curiosidade a mais, esse projeto do Rocha Verá, um complexo, foi desenvolvido pela própria Autonomy lá no ano de 2008, se eu não me engano, tá? É um complexo bastante bonito, já numa zona bastante consolidada. Como eu disse, tem apelo arquitetônico e tem caráter de sustentabilidade aí também, visto que ele tem certificação LEED Gold, tem uma própria usina de geração de energia no subsolo da Torre D, que consegue suprir toda a demanda desse edifício. E aqui eles colocam também que a certificação LEED Gold resulta no consumo anual 15% menor de energia e 10% menor de água, comparado a edifícios considerados eficientes pelo padrão americano.
tá? Então é uma torre de quase 15 mil metros quadrados, localizados ali na Zona Sul, e que tem também, né, um caráter urbanístico, esse parque de 10 mil metros quadrados no seu interior aqui no terreno, não apenas disponível para visitação dos inquilinos apenas, né, aberto ao público, né, todo mundo que transita aqui na região, por exemplo, saindo ali da estação CPTM Morumbi em direção ao Shopping Morumbi, ou enfim, que esteja de passagem por ali, pode passar nesse jardim, é um jardim bastante bonito, tá? Quem for de São Paulo pode até visitar aí o Complexo Rocha Verá, que eu tenho certeza que vai se surpreender. Aqui o mapa da capital paulista, tá? Só para trazer um pouco da visão do mercado imobiliário, tá? Da dinâmica do mercado imobiliário paulistano aqui para vocês. O Complexo Rocha Verá está bem aqui, depois eu dou o zoom, bem em frente ao Shopping Morumbi, tem uma estação CPTM aqui. A dinâmica hoje, né, a vacância praticamente zero, hoje se encontra aqui na região da Faria Lima, tá? Que seria essa avenida aqui, descendo até a JK, Avenida JK Juscelino Kubitschek, que é essa avenida que corta aqui da esquerda para a direita, passando pelo Ita ali. Tá? Essa seria a vacância virtualmente zero hoje no mercado imobiliário. E, obviamente, as zonas mais próximas, né, a região de Pinheiros, aqui do Itaim Bibi, da Vila Olímpia, são as zonas de transbordo, para onde a demanda que não consegue espaço na Faria Lima tende a ir. Né? Então, outros bairros bastante dinâmicos da capital paulista são os bairros hoje de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardins, Vila Olímpia. E conforme a gente vai descendo aqui, a gente passa pela Berrine, pela Chucre Zaidan, aqui ó, Cidade de Monções, e chega até o Complexo Rocha Verá. Conforme a gente vai descendo, o dinamismo diminui, tá? Por exemplo, a região da Chucre Zaidan, onde está inserido o Complexo Rocha Verá, hoje tem uma taxa de vacância de 30%, comparada à média do mercado de 23% ou 26%, tá? Então, já não é uma região tão dinâmica, e conforme a gente vai descendo mais, indo para a Chácara Santo Antônio aqui, para Santo Amaro, o dinamismo reduz ainda mais, tá? Essa é a dinâmica do mercado. A gente tem também aqui mais para cima a região da Paulista, tá? Também um outro polo aí do mercado imobiliário paulistano, e entre outras, né, as diversas outras regiões e bairros aí. Mas as regiões mais conhecidas são essas que eu trouxe aqui para vocês. E o Rocha Verá está bem em frente ao Morumbi Shopping, uma zona já bastante consolidada aí, desde o lançamento do complexo lá em 2008. O Morumbi Shopping também já é muito estabelecido, acho que ele é dos anos 80. Tem a estação CPTM aqui também, fácil acesso ao transporte público. Ao longo da Marginal Pinheiros também, fácil acesso a transporte particular, né, automóveis. E na altura aqui da ponte do Morumbi, da ponte Estaiada, mais para cima aqui. Beleza? Então é uma zona consolidada, apesar de estar na região final ali da Chucre Zaidan, quase Chácara Santo Antônio, que hoje não é mais uma região tão dinâmica. O fundo, né, o edifício Torre D do Rocha Verá, ele é alocado num contrato atípico para a Dow Química, que é uma empresa norte-americana do setor químico, um contrato atípico com vencimento em janeiro de 2025, que tinha reajuste IGPM, mas no ano de 2020 a Dow Química, assim como diversas outras empresas, contestou o fundo, né, contestou esse contrato, pedindo uma redução, né, abrindo uma arbitragem para pedir a redução do valor pago em aluguel, também antecipar o vencimento desse contrato, não mais em 2025, jogar para anos anteriores, e também reduzir a multa de rescisão contratual, né, da rescisão antecipada. Isso tudo virou um processo arbitral lá em 2020, acho que foi ser resolvido apenas em 2022 ou 2023, né? Não me falha a memória, mas já foi resolvido, tá? E apesar da gente não ter um histórico muito grande do fundo, essa situação de estresse, né, em que o fundo foi pego de surpresa pelo inquilino, mostrou a qualidade da gestora, tá? A gestora adotou diversas medidas pró-cotistas, né? E acho que fez muito mais do que deveria ser feito para proteger os interesses dos investidores do fundo com relação a esse contrato que poderia ser quebrado aí pelo inquilino, tá? Então, trazer um pouco das medidas adotadas pelo gestor nessa situação aí da instalação do procedimento arbitral pela Dow Química, contestando um contrato atípico de locação que tinham com a Torre D do Rocha Verá. A gestora do fundo Autonomy, por exemplo, contratou os 3 melhores escritórios de advocacia de São Paulo,
para tratar do caso, provisionou, né, deixou ali do ladinho como garantia as taxas de gestão e performance que seriam devidas pelos cotistas, pelos investidores aos gestores, né? Essas taxas foram colocadas de lado até a resolução da arbitragem e seriam utilizadas caso o fundo tivesse que arcar com alguma perda, né? Seria mais um colchão de liquidez utilizado ali pelos gestores. Montou um colchão de liquidez no valor de 17,3 milhões de reais, que seria o valor da causa estabelecida pela própria DAO, né? O benefício financeiro que a DAO teria em prejuízo dos cotistas do fundo estabelecido pela própria DAO foi de 17,3 milhões. Um colchão esse que os gestores decidiram montar através de uma operação com o vendedor do edifício, né, quando foi efetuada a compra do edifício da Torre D pelo fundo. Não vou entrar em aspectos técnicos aqui, para não confundir muito vocês, mas houve também essa constituição desse colchão de liquidez, não pago pelo cotista, mais importante colocar, salientar é isso, não foi um valor pago pelo cotista, provisionado pelo cotista. Além disso, o fundo, os gestores provisionaram toda a receita superior à estimada do plano de viabilidade, né? O gestor, quando foi fazer o investimento no Rocha Verá Torre D, ele calculou lá uma renda estimada, que seria a renda que viabilizaria o investimento. Toda a renda superior a essa renda estimada, né? Toda a renda superior que o fundo recebeu, né, desse inquilino na Torre D ao longo dos anos em que o procedimento arbitral foi instalado e teve vigência, foi colocada de lado também para arcar com potenciais custos. E os gestores também arcaram com todos os custos da arbitragem, de consultoria jurídica, o pagamento dos próprios árbitros, enfim. Eu levantei esse ponto aqui apenas para trazer o compromisso dos gestores, né, a atitude que os gestores tiveram nesse momento de estresse com relação ao patrimônio dos cotistas, tá? E foi tudo feito com muita transparência e no padrão de ética mais elevado que eu percebi aí. Então, nesse sentido, os gestores da Autonomy estão de parabéns mesmo. Passando aqui para o Standard Building, é um prédio ali na Baía de Guanabara, tá? No limite entre as regiões da Orla e da região do centro do Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto Santos Dumont. Tem 8.300 metros, é um prédio de 1935 que foi inicialmente construído para alocar a sede da Standard Oil, né, a grande empresa de petróleo norte-americana, fundada pelo senhor John D. Rockefeller, né, que foi o monopólio, foi o homem mais rico do mundo, foi um grande monopólio dos Estados Unidos ali no início dos anos 1900. Então esse prédio foi construído para ser a sede deles. Sofreu um retrofit em 2007/2008, principalmente no seu interior, com relação às instalações elétricas, elevadores, instalações hidráulicas, tá? Então tudo foi atualizado. Muito provavelmente vai precisar de uma nova reforma no futuro, né? Visto que o retrofit já tem 15 anos. E é importante salientar aqui que esse prédio ele tem tombamento, tá? Ele é um prédio tombado, sua fachada é um padrão construtivo AAA, de apelo arquitetônico muito bonito, um prédio Art Deco maravilhoso, mas que é um fator, né, que pode se tornar um fator de risco em futuras reformas que precisarão ser feitas, ou enfim, né, mexer em prédio tombado é sempre um risco adicional, porque as obras podem demorar mais do que o previsto, custar mais do que o previsto. Muitas vezes os materiais, né, não são encontrados tão facilmente no mercado. Então é um fator de risco que eu preciso levantar aqui, tá? Então a questão de ser um prédio tombado tem dois lados, né? Você tem tanto esse risco da reforma, quanto você tem um apelo arquitetônico maior, né, que pode atrair inquilinos com mais facilidade e com vontade de pagar um pouco mais para se instalar nesse prédio icônico, tá bom? Mas, fora isso, é um prédio icônico numa boa região, padrão construtivo AAA, regado de estacionamento aí nos seus arredores e vizinho, inclusive, ali do edifício Serrador. Quem conhece a região do Rio de Janeiro, o edifício Serrador também é outro edifício icônico que está ali do lado, tá? Aqui trazendo um pouco da dinâmica do mercado imobiliário carioca para vocês. A gente tem basicamente, excluindo aqui a Barra da Tijuca, colocando aqui apenas no mapa a Zona Sul, tá? Que seria Leblon, Ipanema, Copacabana, que é a principal zona, né, do mercado imobiliário carioca. Subindo aqui pela orla, né, Botafogo, Flamengo
e Glória aqui mais acima. É a outra região mais dinâmica, né? Toda empresa gostaria de se instalar aqui, né? Pegar a vista do Pão de Açúcar, pegar essa vista do mar aqui do Flamengo, do Botafogo, da Glória. E aqui mais acima reduz, né? Conforme a gente vai subindo da zona sul, através da orla e indo para o centro, o dinamismo cai um pouco, tá? Então a região do centro hoje já não é tão dinâmica, tá com uma taxa de vacância alta, se eu não me engano, superior a 30%. Tem também a região do Porto, que também não é tão forte, e tem a pior região, que seria a Cidade Nova aqui mais para dentro, tá? Então essa é a dinâmica de transbordo aí da demanda do imobiliário carioca. Só para trazer aqui para vocês, para finalizar, tomando em consideração apenas as lajes corporativas de padrão construtivo A ou superior, né, A+, na Zona Sul, por exemplo, ali, Leblon, Ipanema, Copacabana, a oferta disponível de classe A+, é de apenas 8.200 metros, né, que muitas vezes não chega a ser um edifício completo. E a vacância é zero, né? Então, você vê que a Zona Sul tem um problema muito mais de oferta, né? Falta de oferta do que qualquer outra coisa. E aí a dinâmica vai, né? A taxa de vacância vai reduzindo, vai aumentando, né? Saindo da Zona Sul zero, aumenta para ali 13% hoje na Orla, que seria Botafogo, Flamengo e a Glória. E aumentando aí conforme vai subindo mais no mapa, região do centro, 26% de vacância hoje, 27% na Barra da Tijuca, exclui a Barra da Tijuca, 28% Porto, né? Então seria 26% centro, 28% Porto e a Cidade Nova com quase 60%. O mercado do Rio de Janeiro permaneceu muitos anos parado aí, desde 2018, começou a recuperar a sua taxa de vacância em 2019, mas aí logo veio a pandemia, jogou a taxa de vacância um pouco mais para cima e agora o mercado começa a se recuperar, principalmente no padrão construtivo A+, né? Novamente a questão do flight to quality sendo verificada, né? Se você for pegar os padrões construtivos inferiores, a taxa de vacância é muito maior do que essa média hoje em 28%, tá? Então é um mercado que está recuperando o dinamismo. Colocado isso, acho que do Standard Building é só essas questões. O IBMEC também entrou com um procedimento arbitral contra o fundo para substituir o IGPM, né, que reajusta seu contrato atípico, que tem vencimento em junho de 2025, pelo IPCA, né? Quis tirar o IGPM e colocar o IPCA como indexador do contrato. Mas, em primeira e segunda instância, perderam essa demanda, né? E aí abriram um procedimento arbitral, né? Em primeiro lugar fizeram um processo na justiça comum, depois abriram um procedimento arbitral e esse procedimento está em curso ainda, mas se a gente tomar como base o procedimento arbitral da DAO lá com o complexo do Rocha Verá, e ver que o fundo foi vitorioso, muito provavelmente o fundo vai ser vitorioso nessa arbitragem aqui também, e o IGPM será mantido como indexador do contrato atípico até 2025, onde há o vencimento do contrato. É importante ressaltar também que isso já era pré-acordado lá quando o contrato foi feito, houve uma redução justamente no mês de julho de 2023 de 14% do valor pago de aluguel aí pelo IBMEC para o fundo, tá? Então, nesses próximos meses haverá esse desconto aí permanente de 14% no valor do aluguel recebido pelo fundo. A estrutura de capital do fundo é composta apenas por patrimônio líquido, não tem dívida nenhuma, e esses dois bons ativos, tá? Então o fundo não apresenta nenhum risco em sua estrutura financeira, muito bem estruturado. E aqui os rendimentos, né, históricos de rendimentos. Lá em 2020, quando o fundo começa, o rendimento era de 54 centavos por cota. Houve um aumento consistente em decorrência dos reajustes inflacionários aí ao longo dos anos, né, tanto do contrato com a Dow Química quanto o IBMEC. E aí saindo de 54 centavos em 2020, chegando a 76 centavos agora em julho de 2023, em decorrência do reajuste inflacionário. Tá? Isso é um aumento de 40%, um pouquinho mais de 40%, que é sensacional. Né? Tem algumas pequenas volatilidades ao longo aí dos meses, mas é mais em decorrência dos pagamentos adicionais efetuados em junho e dezembro, né, para cumprir a lei, a distribuição de 95% dos resultados obtidos pelo fundo, tanto no primeiro semestre quanto no final do segundo semestre, e alguns movimentos assim quando há algum tipo de antecipação
dos aluguéis. Por exemplo, aqui em dezembro de 2022, se eu não me engano, a Dow Química antecipou o pagamento de janeiro de 2023. Então, o volume veio superior aqui em dezembro e bem inferior em janeiro. Mas essas volatilidades são em decorrência disso, tá? Não é em decorrência de venda de ativos, nem nada. De concessão de carências ou enfim. O dividend yield, deixa eu aumentar um pouquinho para enxergar um pouquinho melhor aqui. Dividend yield do fundo com relação à cota de mercado chegou a bater 15% ao ano, que é um dividend yield sensacional para um fundo de tijolo, né, de imóveis físicos. Mas isso tudo é derivado da percepção de risco que o mercado tem com relação ao fundo, pelo fato do fundo ter apenas 2 imóveis, apenas 2 inquilinos, e já ter passado por alguns procedimentos arbitrais aí contestando os contratos, tá? Então é isso. Aqui os rendimentos obtidos pelo fundo desde o seu início, tá? Início aqui em 2020, vou aumentar também. Os rendimentos obtidos através de aluguéis somaram 24%, quase 24%, né? 23,36%, enquanto o ganho de capital, que aí seria a variação da cota, sofreu uma redução de 30%, tudo em decorrência das incertezas que o mercado de lajes corporativas teve desde 2020 e as incertezas específicas vividas pelo fundo nesse período, conforme eu coloquei aqui, tá? Então, a rentabilidade bruta total do fundo hoje, desde o seu início, está em menos 5%, que é uma rentabilidade inferior à do IFIX e inferior à do CDI no período. CDI no período foi imbatível, porque desde 2020 ali a taxa Selic saiu de 2% e foi até 14%, tá? Então, é muito difícil ver algum fundo imobiliário ou até mesmo alguma ação que superou o CDI nesse período, porque são inversamente correlacionados, né? Conforme o CDI sobe, ativos aí de renda variável têm sua precificação em queda, e teve também um rendimento inferior, né? Uma performance inferior do IFIX, porque o IFIX engloba também outros tipos de imóveis que não lajes corporativas, que foram uma das que mais sofreram aí desde 2020 com questões da pandemia e de home office, tá? Hoje o rendimento do fundo está na faixa dos 1% mensais, ó, aqui em maio estava em 1,28, em junho 1,21, em julho 1,10, então está nessa faixa aí de 1 ponto alguma coisa por cento, para um fundo de lajes corporativas de tijolo, né, imóveis físicos mesmo. É um rendimento bastante bom, mas que reflete simplesmente os desafios e os riscos enfrentados pelo fundo, tá? Aqui tem a variação da cota, como eu disse, a gente viu na tabela anterior lá, menos 30%, e aqui ele não considera os rendimentos obtidos com aluguel, tá? O investidor tem que ter essa noção sempre. Acredito que seja isso para o AIEC 11, fazendo minhas conclusões aqui. O investidor que vai comprar suas cotas aí do AIEC 11 tem que ter noção de que está investindo em um fundo de apenas 2 lajes corporativas, né? Uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, em regiões que não são as mais dinâmicas, apesar dos prédios, né, serem de grande apelo, já prédios consolidados, de grande apelo arquitetônico, de padrão construtivo extremamente elevado, mas estão inseridos em regiões que não são as mais dinâmicas dos seus mercados, né? O Rocha Verá Torre D ali na Chucre Zaidan, quase Chácara Santo Antônio, e o Standard Building mais na região do centro do que da orla, tá? Preciso levantar essas questões porque, enfim, são realidades, apesar de eu acreditar bastante no potencial desses imóveis, tá? São imóveis realmente excepcionais. Os contratos atípicos estão próximos ao vencimento, um vence em janeiro de 2025, o outro vence em junho de 2025. São contratos que já foram contestados na justiça, tá? Então isso traz uma incerteza maior, uma imprevisibilidade maior com relação à renovação desses contratos para o futuro, o que pode levar a um aumento da vacância, uma redução do faturamento do fundo. Isso tudo aumenta a percepção de risco e tende a afetar diretamente o preço das cotas no mercado. Como a gente viu nessas ocasiões aí de contestação por parte dos inquilinos dos contratos atípicos, a gestão, né, a equipe de gestão da Autônomo foi extremamente profissional e zelosa com os interesses dos cotistas, tá? Então isso é um ponto
muito positivo que eu atribuo aqui à gestão da Autônoma Investimentos. E é preciso apenas também avaliar se no futuro a gestão vai continuar com o propósito de investir em imóveis de altíssima qualidade, né? Padrão construtivo AAA, caráter arquitetônico e urbanístico. Isso tudo a gente tem que acompanhar, visto que novas emissões não foram efetuadas e novos edifícios não foram adquiridos pela gestora nesses últimos anos, tá? Em decorrência mais do mercado do que de incapacidade de gestão, né? O mercado para fundos imobiliários permaneceu fechado até agora, quando a taxa de juros começou a cair, tá bom? Então, a meu ver, o AIEC é uma boa opção para investidores que buscam esse tipo de imóveis, mas só faria sentido em uma carteira bem diversificada, né? Por contar com apenas 2 imóveis, é ideal que o investidor, caso queira se posicionar, né, adquirir cotas desse fundo, o faça de maneira diversificada em conjunto com outros fundos, né? Tem fundos aí, por exemplo, da Bolsa Brasileira que contam com mais de 20 imóveis, né? Então, 2 imóveis no fundo é bastante risco a ser assumido. Tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você viu esse vídeo até o final, peço que você deixe o like aqui. Se inscreva no canal também para a gente crescer cada vez mais na nossa comunidade de investidores. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer trazer esse conteúdo, mais um conteúdo de alta qualidade, de alta densidade informacional aqui para você. Para mim é sempre prazer, vou estar sempre trazendo novos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fernando Teles, mais uma vez. E até a próxima, galera. Um abraço.